Você já tentou fazer foto de alta velocidade utilizando o obturador? Velocidades como 1/1000, 1/2000, 1/8000 e ainda assim não tem um resultado satisfatório. Essa foto que está aqui na tela agora, eu vou te mostrar que a questão não é o obturador, e sim o controle da luz. Eu vou te mostrar que o problema não é a sua câmera, não são os seus equipamentos, porque dá para fazer o que nós vamos fazer aqui hoje com o Speedlight. Aliás, deixa aqui nos comentários se você quer que eu faça conteúdos com o Speedlight e que tipo de conteúdo para eu tirar a sua dúvida exatamente do jeito que você precisa. Esse vídeo de hoje eu vou aproveitar uma produção que eu tenho que fazer, esse splash com uma bolinha de Natal, e para mostrar para vocês que a questão da foto de alta velocidade não é obturador, não é câmera. Você pode ter uma câmera de entrada desde que esteja no modo manual, você pode usar Speedlight, porque alguém pode deixar aí nos comentários: ah, mas você está usando flash Godox top de linha. Veja bem, em todas as turmas que eu passei dando aula, eu sempre falei para os meus alunos a seguinte coisa, que é a mais importante que vocês têm que guardar para a vida de fotógrafo de vocês. Não fiquem decorando formulinhas, entenda o conceito e adapte para os seus equipamentos do momento, porque é claro, com o tempo você vai conseguindo comprar mais equipamentos, mas se no momento você tem 1, 2, 3 Speedlights, não tem esses flashes de estúdio, não é isso que vai te impedir de fazer a foto que a gente vai produzir hoje. O importante é o conceito. O que você precisa entender, na verdade, é que quando a gente vai congelar uma imagem, é a luz que congela. Para você utilizar um obturador com a velocidade muito rápida, você tem que utilizar luz contínua e não flash. Então, por exemplo, fotos de esporte, Fórmula 1, corrida de bicicleta, skate, em geral você vai estar ao ar livre, ou mesmo que você esteja numa arena indoor, por exemplo, você vai subir o ISO e vai trabalhar com uma velocidade alta. Até porque, por exemplo, se você está fotografando, como eu disse, uma sessão de skate e tem que ficar lá longe, lá do cercado, o teu flash nem vai ser muito eficiente para ir lá. E se for, ele vai ser tão potente, o pulso dele vai ser muito grande. E é isso que nós vamos falar mais para frente aqui no vídeo. Então, retomando o raciocínio de você usar o obturador com velocidades altíssimas, é para luz contínua, aí você consegue congelar o movimento. Mas você não vai conseguir usar um obturador muito alto com flash, até porque a maioria das câmeras tem a velocidade de sincronismo, que é a sincronização com a segunda cortina da câmera. E se eu tenho um limite da velocidade de sincronismo, que muitas vezes é 1/60, 1/200 ou até 1/250, dependendo da velocidade do que está sendo fotografado, ou um carro, ou uma moto, ou uma bicicleta, ou um skatista, um surfista, ou mesmo um líquido caindo, você não vai conseguir congelar, porque 1/250 até é um clique rápido, mas não para foto de alta velocidade. Para obter esses resultados que a gente vê dos splashes, aí tem que ser com flash. E mais, em geral a gente tem a tendência de querer colocar uma potência muito grande, mas é aí que está o engano da alta velocidade com flash. Na verdade, a gente tem que usar uma potência bem baixa, porque quando você está com a potência 1:1, a luz ela vai dar aquela piscada, só que aquela piscada ela tem um tamanho. Vamos supor que o pulso da luz de 1:1 seja desse tamanho, e o objeto está caindo aqui, ele tem todo esse espaço para ser registrado pela câmera. Então, ele vai dar rastro, seja um objeto, seja um líquido, não importa, aquilo que está em movimento. Agora, à medida que você vai fragmentando a potência do flash, inclusive no Speedlight, você vai diminuindo o tamanho desse pulso. Então hoje, por exemplo, nós vamos trabalhar com 1/28. E aí é um pulso curtinho. Aí o objeto passa e ele tem só esse tantinho para ser registrado. Então agora eu vou configurar a câmera para vocês darem uma olhada. Eu vou utilizar a velocidade 1/200, que garante que tudo aqui vai ficar preto, mesmo com a luz da gravação acesa, a luz de serviço, as luzes decorativas, eu tenho certeza que o ambiente vai ficar escuro e não vai interferir na foto. A abertura é 8, o 8 é o suficiente para me dar a profundidade de campo ideal para que eu tenha toda a cena, tanto a bolinha
como a água em foco. E o ISO vai ser 1600. É o suficiente para que eu consiga utilizar 1/28 de potência dos flashes e ainda assim ter uma fotometria correta. Agora que vocês viram a configuração da câmera, eu vou mostrar a posição das luzes. Eu tenho essa luz aqui com o strip haze e colmeia. Eu tenho esse outro flash também com strip haze com colmeia. E você repara que eles são bem grandes em relação à bolinha, porque é assim que a gente vai fotografar um objeto redondo, coisas grandes para objetos pequenos. E lá no fundo eu vou ter o flash de contraluz, porque sempre que a gente quer que uma água brilhe, ela tem que ter um contraluz em geral de baixo para cima. É claro que dependendo da cena você não vai conseguir colocar uma luz de baixo para cima, mas neste caso aqui vai dar, e é ele que vai acender a luz. O fundo é preto, porque eu quero dar esse contraste da bola prateada num fundo bem escuro. E reparem que eu coloquei sacos plásticos nos meus flashes, porque afinal de contas nós vamos trabalhar com água e eu não quero que estrague os flashes. Se você estiver trabalhando com speedlight, a mesma coisa. E dependendo do local que você está, tem que proteger o chão, porque nós vamos jogar bastante água, fazer bastante repetições para que a gente chegue no resultado mais bacana possível. E agora com os flashes no local e a câmera configurada, a gente só vai se divertir. Eu vou trabalhar com um cabo de disparo, um copinho para ir jogando a água, e é muito importante que você coordene a sua mão com o copinho. Dificilmente essa foto dá para fazer com duas pessoas, porque o timing de um não é o timing de outro. Então você tem que ir entendendo o momento que você joga e o momento que você clica. Você precisa meio que mentalmente criar uma metodologia de movimento e fazer várias repetições. Esse tipo de foto é assim mesmo. Então agora eu vou fazer diversos cliques e a gente vai apenas se divertir aqui. Olha lá, chegando, interessante, mas no lugar errado. Aí, eu gostei, mas eu quero testar mais opções. Agora eu coloquei uma gelatina vermelha aqui no flash do fundo, só para dar um apoio de cor. Vamos ver se vai ficar legal. Eu tenho que atrasar o clique um pouquinho depois que a água bateu no vidro. Agora que você acompanhou todo o processo, antes de eu te mostrar a foto final grandona aqui na tela, vamos lembrar que eu usei o vidro justamente para que a bolinha não tivesse interferência da água. Se a água bate na bolinha sem o vidro, ela dá outro desenho e não é o que eu quero. Na verdade, tem um vídeo aqui no card e na descrição aqui que eu mostro o impacto da água direto numa garrafa de refrigerante. Depois daqui você dá uma olhada lá. E além do mais, se você chegou até esse momento do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Bora pro próximo?